Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, meus queridos e minhas queridas, nós não podemos perder de vista que a guerra espiritual é uma realidade presente em nosso dia a dia, queiramos ou não. Nós vivemos em um campo de batalha. E o modo como nós enfrentamos esta batalha determina a nossa vida presente junto de Deus ou não. Por isso, meu querido e minha querida, nós temos que entender, eu estou falando do inimigo de Deus e nosso inimigo Satanás. Muitos cristãos se assustam com este tema, infelizmente. Porém, meus queridos, nós como cristãos não devemos ter medo do diabo, mas nós devemos ter confiança em Deus, que nos capacita a vencê-lo. O cristão que imagina que basta eu ir à igreja, o cristão que imagina basta eu ter recebido o batismo, basta eu fazer algum trabalho na igreja, é o cristão que mais cedo ou mais tarde vai ser surpreendido por uma ação do demônio, como nós vamos aprender. A Bíblia tem exemplos disso. A mulher encurvada, que foi libertada do problema da sua coluna, mas que o Evangelho faz questão de dizer aquele problema que impedia que ela olhasse para as pessoas, aquele problema que a humilhava, tinha sua origem, diz o Evangelho, em Satanás. Eu conheci pessoas de linha de frente da igreja que imaginavam que o diabo não existe, e estas pessoas contam que depois de uma certa caminhada, eles começaram a experimentar algo estranho. E aí começaram a perceber justamente o que era esta ação terrível do inimigo, que avança de um modo todo especial sobre aqueles que estão buscando ao Senhor, porque ele quer atrapalhar, ele quer confundir, ele quer trazer confusão. Por isso eu quero hoje convidar você a examinar comigo uma passagem poderosa e preciosa, que ao mesmo tempo nem sempre é entendida. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos abri-la aí em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17, página 1502 da Bíblia Ave Maria. E aí Paulo, em Efésios 6:11, ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. São Paulo não está ensinando, e preste atenção, jovem, preste atenção, adulto, preste atenção, cristão de linha de frente. São Paulo não está falando para vestir a armadura de Deus em caso de existir alguma ação do demônio. Ao contrário, Paulo está dizendo que a armadura de Deus tem que ser a nossa vestimenta normal, para que nós possamos permanecer firmes contra os ataques de Satanás. Porque aqui tem pessoas que fazem encontro de casais, TLC, encontro de jovens ou qualquer outro encontro que existe por aí, saem de lá pegando fogo, saem de lá entusiasmados, e muitas vezes este entusiasmo depois de algum tempo desaparece, porque nós não entendemos. A vida espiritual tem dois lados. O lado positivo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo
A vida espiritual tem a outra dimensão que nós precisamos saber identificar, nós precisamos conhecer, que é justamente a ação terrível do demônio que quer apagar aquele fogo que foi aceso em nós. O demônio que quer realmente destruir a vida pessoal, a vida familiar. O demônio que quer fazer com que a gente imagine que Deus é desnecessário. Portanto, Paulo vai explicar por que é que a armadura de Deus tem que ser, não igual aquela roupa de missa que a gente usa só de domingo. Mas a armadura de Deus tem que ser aquela roupa diária. E Paulo vai dizer aí em Efésios, capítulo 6, versículo 12, página 1503 da Bíblia Ave Maria. Paulo diz: pois não é contra homens de carne e de sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Portanto, o nosso erro é a gente imaginar a guerra espiritual sendo travada contra aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos. Não se trata a guerra espiritual de uma guerra contra pessoas, contra circunstâncias. A nossa luta, Paulo está dizendo, é contra o que nós não vemos. Não é uma luta contra a carne ou contra os ossos, mas que pode atacar os nossos pensamentos, influenciar o nosso agir e pode fazer perder a nossa alma. Aí então vem a descrição daquilo que é esta armadura permanente. E esta armadura, segundo o apóstolo Paulo, é composta de 6 peças. A primeira peça, Efésios 6,14. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Primeira peça. Cintura, cinto da verdade. Uma das primeiras áreas que Satanás ataca é a questão da verdade. Que hoje em dia a palavra verdade também é chamada de fake news. O que é a palavra fake news? É mentira. Fake news significa mentira. Portanto, nós temos que entender que se nós aceitamos a mentira, em qualquer área, nós nunca venceremos. E sabe por quê? Porque Jesus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44, chama quem pratica a mentira de filhos do diabo. E lá no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22, versículo 12, Jesus vai dizer que quem é da mentira não entrará no céu. Amém? Está assustado? Tem gente que está assustada. Não falou não, né? Não fique assustado. Se você realmente se deixar instruir, se você se deixar realmente iluminar e tomar posse, o diabo terá medo de você e não você dele. Amém? Segunda peça, a couraça da justiça, que é aquele peitoral. Aquilo que é colocado aqui, bem em cima do coração. E o que é que significa esta couraça da justiça, segundo São Paulo? Significa manter o desejo de fazer o que é certo, perto do coração. E sabem por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse 22, 12, que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Isto é, nós temos que ter um relacionamento correto com Deus, dar para Deus o que é de Deus, e nós temos que ter um relacionamento correto com os nossos semelhantes. Amém? Terceira peça, Efésios capítulo 6, versículo 15. Veja, nós estamos colocando a armadura. Primeiro a verdade.
cinto da verdade, segundo peitoral da justiça. Esta é a roupa daquele que quer combater o demônio. A gente não pode brincar de ser cristão, amém? A gente tem que entender, não é o diabo que tem que dar a rasteira em nós, mas somos nós que temos que dar a rasteira no diabo, mas nós somente seremos vencedores desta batalha se nós estivermos com esta armadura. Terceira peça, Efésios 6,15. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Terceira peça, calçados para anunciar. Então, colocar o sapato. Sapato é para andar. Sapato é para ir. Esta é uma dificuldade de muitos cristãos. Falar de Deus. Quantas vezes a pessoa recebe o evangelho do dia e não compartilha? Certo ou errado? Acha bonito para ela, mas não compartilha. Lá no seu grupo, não fala para os outros. Quantas vezes a gente sai da missa, a gente vai lá para a praça, fala do time de futebol, fala da novela, fala da vida dos outros, mas não fala de Jesus Cristo. Portanto, a terceira peça significa a gente entender, não podemos ter vergonha, medo, não podemos ter falso respeito humano. Nós devemos ser capazes de falar, Jesus é real, Ele mudou a minha vida e pode mudar também a tua vida. O diabo aproveita destas e outras desculpas, medos que nós temos de falar de Jesus, e o diabo aproveita para anunciar as suas mentiras. Quarta peça, Efésios 6,16. Repare, nós estamos vestindo a armadura. Quem quer vencer o demônio, levante a mão. Então seja esperto. Guarde bem, quando você chegar hoje em casa, durante a semana, leia de novo este capítulo, porque não é brincadeira ser cristão. Não é só uma questão de fazer uma rezinha aqui, uma reza lá, é preciso fazer uma rezona. Amém? Não é uma rezinha de leve, não prestar atenção, isso não é para mim. É aí que o diabo vai fazer a festa. Amém? Imagine, quem é mais santo do que o Padre Pio aqui? Levante a mão. Você é mais santo? Se você não é mais santo do que o Padre Pio tinha lutas terríveis contra o demônio. Se ele tinha, imagine o que acontece conosco. Portanto, nós temos que estar ali firmes. Amém? Quarta peça, Efésios 6,16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quarta peça, escudo da fé. A força, meu querido e minha querida, da nossa fé depende de três realidades: oração, palavra de Deus e os sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão, para que nós sejamos fortes. Mas repare que São Paulo, ele usa uma palavra, sobretudo. Portanto, quem dá o poder para as outras peças da nossa armadura é a fé viva. Quinta peça, Efésios 6,17. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Quinta peça, capacete da salvação. O capacete é colocado aonde? Na cabeça, certo ou errado? Indicando a importância da gente tomar cuidado com os nossos pensamentos. A nossa mente é o principal campo de batalha do demônio. Nós precisamos vigiar para que os nossos pensamentos não sejam contaminados e acabem nos afastando da verdade que liberta. É através dos nossos pensamentos que vem o desejo de desistir. É através dos nossos pensamentos que vem a sensação de derrota.
Por isso nós temos que deixar realmente que o Espírito Santo todos os dias nos renove, para que os nossos pensamentos estejam em sintonia